Então, agora nós vamos olhar mais alguns verbos auxiliares, ou auxiliary verbs. Então, na lição passada, nós olhamos as palavras will, can, should, might, must. E essas palavras afetam. E essas palavras não têm conjugação, sempre são a mesma, e vão fazer com que o verbo que segue vai estar na sua maneira mais simples, né? Também não é conjugado. E, também, tem muita coisa aqui, esses verbos podem ir com qualquer pessoa. Então, terceira pessoa, singular, plural, qualquer coisa. Não precisa conjugar ou encaixar, vai com tudo e com todos. Existe uma outra maneira, uma outra categoria de palavras que são quase iguais, mas aí existe um pouquinho de conjugação, e nós vamos olhar por que e como agora. Então, eu vou copiar mais uma vez a mesma tabela aqui, mesmas palavras, mesmo tudo aqui. Deletar essa daqui e essa daqui para tudo caber direitinho. Então, aqui nós temos essas 5 coisas aqui. Aí, existem essas frases diferentes, mas essas frases, e aí esses outros verbos, na verdade, são frases. E são coisas inteiras que levam um pouquinho de conjugação. Mas essas palavras e essas frases significam exatamente a mesma coisa. Então, olhando aqui, nós temos will e o equivalente, outra maneira de falar é be going to. Então, esse be que está aqui é o ponto onde precisa conjugar. Então, the company, que é aquela terceira pessoa singular, precisa conjugar essa parte para is. The company is going to follow the rules. E aí é uma frase inteira, mas essa frase encaixa junto, como se fosse um pedaço só. São 3 palavras, mas usamos como se fosse uma coisa só. Próximo, nós temos can, que aí a frase que encaixa aqui é be able to. E aí, novamente, esse be. Então, aqui nós usamos she, que novamente é terceira pessoa singular. Então, esse também precisa ser conjugado para is. She is able to follow the rules. Ou seja, ela é capaz de seguir as regras. Significado é a mesma coisa. Só o uso e o jeito, e mais importante, aonde você usa, é o que é importante. Mas vamos olhar isso daqui a pouco. Próximo, nós temos should. O equivalente é ought to. Isso aqui é escrita esquisita, né? Ought to, right? Ought to. É bem simples, né? Ought to. É só... Então, eu sei que a escrita aqui é bastante esquisita, né? Né? É esquisito. Mas a pronúncia é muito simples. Ought to. E mais nada. Ought to. Entendeu? Só. Não precisa se preocupar com mais nada. E aí, quando falamos rápido, esses T's que estão aqui juntam. Então, fica ought to. Eu só falo um T. Se fica mais fácil, né? E aí, a sentença inteira seria we ought to follow the rules. E aí, essa frase aqui também significa deveríamos, né? Nós, porque estamos com nós aqui, né? Nós deveríamos seguir as regras. Aí próximo nós temos might, que significa talvez, ou é possível que, ou algo desse sentido, né? Ou talvez não, né? Sem certeza, né? Esse é o significado dessa palavra. You might follow the rules. Em sua forma de frase é is likely to. Nessa forma significa, tipo, é capaz de acontecer. Você é capaz de seguir as regras, entendeu? Poderia acontecer. Ou seja, você poderia seguir as regras. Você consegue, mas realmente eu não sei se você vai. Entendeu? Essa ideia de, eu não sei. E por último aqui nós temos must. E aí já é bem forte. E é deve, né? Eles devem seguir as regras. They must follow the rules. Sua forma frase é
Aí sua forma de frase é have to. So, they have to follow the rules. E ver a pronúncia muda um pouquinho. Esse é um ponto que eu queria... Aí, um ponto que eu queria destacar é que a pronúncia muda aqui. Porque a pronúncia certa de have... Então, a pronúncia certa dessa palavra é have. É som de V, bem claro, né? Mas, quando usamos nessa frase aqui, a pronúncia muda. E falamos have to. Ou seja, ele fica assim. Have to. De tal forma que crianças, quando estão aprendendo a escrever inglês, muitas vezes escrevem assim, porque esse é o som que realmente falamos. Mas, quando usamos o verbo have, como se fosse eu tenho 3 cachorros, né? I have 3 dogs, aí eu falo V. Mas quando o have está ocupando esse lugar aqui de auxiliar, a pronúncia dele muda, e muda bastante, né? Ele vai de V, né? Have para F. Have. I have to follow the rules. Ou, neste caso, they have to follow the rules. Entendeu? Então, essas palavras aqui, vamos fazer assim. Colocar em negrito, ou colocar umas cores aqui para destacar um pouquinho. Fazer assim. E aqui significam a mesma coisa. E na mesma ordem também. Fazer verdinho aqui. Mas, esses aqui não preciso conjugar de forma alguma. Nunca. Que é muito bom. Essas aqui você tem que conjugar para poder bater com a voz. Eu vi um erro aqui. Are. You are likely to follow the rules. Tá vendo? Você precisa colocar e acertar essas coisas, porque you is não dá certo. The company is going to. She is able to. We ought to. You are likely to. They have to. Essas coisas precisam ser conjugadas. Então, por exemplo, se eu mudar aí eu preciso mudar isso aqui para am, né? Porque I vai com am. I am able to follow the rules. Ou aqui, they, se eu trocar they para she, aí fica aí fica she has to, aí o som muda, né? Has, som de S. She has to follow the rules. Eu irei fazer alguma coisa. Então, essas são as palavras que vamos olhar agora. Existem outros verbos auxiliares.